No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar essa animação incrível que eu vi lá no canal do Outset Sports. E você vai fazer tudo isso somente usando o CapCut de forma fácil e descomplicada. Mas antes, eu tenho um presente para você. Eu criei um conteúdo muito especial, totalmente de graça, onde eu vou ensinar você como monetizar com edição de vídeo e também uma aula completa te ensinando como usar o CapCut do zero ao avançado. E além disso, eu deixei um pack para você com arquivos que vão te ajudar muito nas suas edições. Tudo isso é totalmente gratuito. Se você quer garantir a sua vaga e ter acesso a esse presente, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro e acessar 100% na faixa. Espero ver você lá, hein? Todos os arquivos para você baixar e acompanhar essa aula eu deixei aqui no link da descrição. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer aqui o nosso BG, o fundo, para a gente ter onde trabalhar aqui, né? Agora eu vou entrar aqui dentro da pasta onde eu tenho os elementos e vou trazer o escudo aqui, né? É o elemento que vai ajudar a compor a nossa imagem. Eu vou diminuir aqui, deixar ele num tamanho legal, vou deixar uns 70%, tá bom? É legal a gente trabalhar com números, né? 60 ficou melhor. Agora eu vou trazer a moldura e colocar aqui também 60% na escala, que ela vai ficar do tamanho ali do escudo. O motivo de eu ter separado esses dois é para que se eu precisasse trabalhar com eles em algum ajuste, eu poderia. Então, vindo aqui em mistura com o escudo selecionado, você pode aí testar diversos modos de mistura diferentes. Você vai ter resultados diferentes que podem te agradar ou não. E você pode fazer isso também ali com a moldura, né, desse escudo. É por isso que eu separei os dois. Eu vou deixar aqui no padrão mesmo e vou trabalhar com opacidade. E aí, selecionando e vindo aqui em ajuste, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui na exposição para esse escudo ficar um pouco mais escuro. Então eu trago aqui para a esquerda que isso vai acontecer e a gente tem esse resultado. Agora eu vou pegar aqui o jogador, vou colocar o corpo dele aqui na timeline, vou ajustar o tamanho para ficar num tamanho bacana aqui no escudo, em uns 50%, ó. Um pouquinho menos, 40, 42, e posicionando assim, ó, a gente tem um lugar legal para ele ficar. Agora o que eu vou fazer é trazer os braços, né? Então eu vou jogar aqui na camada de cima, o braço esquerdo. E vou diminuir um pouco. Aqui, ó, se eu girar, ele gira do centro, mas eu quero que o giro aconteça não aqui, mas aqui embaixo, ó, tá? Não no centro, aqui embaixo. Então, para isso, vou colocar uma guia horizontal e uma guia vertical para marcar o centro ali pra gente, e vou posicionar o braço, ó, o ponto do braço que a gente quer que o giro aconteça, que é aqui, ó, o eixo, tá? Então vai ser aqui. Só toma cuidado pro braço não cortar lá em cima, tá? Então diminui, deixa de um jeito que o braço fica dentro da tela assim, para não cortar. E posiciona ali onde você quer que seja o eixo. No meu caso é ali, ó, embaixo, né, no cotovelo. Feito isso, eu vou clicar, criar um clipe composto. Agora sim, o eixo é no lugar que nós marcamos ali. Eu só vou ajustar a escala, posição, colocar o braço no lugar aqui. Cuidado para não deixar ele muito grande, nem muito pequeno, para não ficar desproporcional ao corpo, tá? Deixa bem certinho, ó. Agora eu tenho o braço aqui e eu vou fazer a mesma coisa com o braço direito. Então, trago aqui o braço direito, vou reduzir o tamanho, né, para não ficar fora da tela. Posiciono o ponto que eu quero aqui, ó. Só me certificar de que não saiu fora da tela e posso criar o clipe composto. Como a gente já usou aqui, eu vou vir em guias e réguas e limpar essas guias aqui, mexer na escala, ajustar o tamanho do braço para colocar ali no lugar. Esse braço aqui, para ele ficar visualmente bonito, ele tem que ir por baixo do corpo, tá? Senão ele fica marcado ali, ó. E se eu selecionar aqui, ó, e vir em girar, agora o ponto é onde a gente definiu ali, ó, que ele gira, tá? E o movimento vai ficar bacana. Agora eu vou selecionar os três, né, os dois braços e o corpo, e criar um clipe composto para a gente ter todo mundo aqui dentro juntinho, né? Agora eu vou trazer aqui a linha, né, que é a linha que fica ali logo embaixo dele.
Então vou colocar aqui, vou trabalhar com a escala, diminuir ela num tamanho legal e posicionar aqui embaixo do jogador para ficar certinho ali. Vou trazer aqui esses raios, né, para ajudar a compor a nossa imagem. Vou colocar aqui e posicionar eles aqui em alguns lugares bacana. Então a gente pode pôr esse aqui, mais ou menos. Assim, eu acho que fica bacana, né? Tá muito grande, né? Eu diminuo um pouquinho. Trago esse outro que é linha. E também diminuo a escala, posiciono ali de um jeito que fica bacana. E o mesmo eu vou fazer com esse. Só que esse terceiro aqui, ele é embaixo de todo mundo. E ele vai lá do outro lado. Como eu disse, ele é embaixo de todo mundo aqui, né? Não só embaixo do jogador. E aí, mais uma vez, ó, a gente deixa ali de uma forma que fique transparente, tá vendo, ó? Ali eu coloquei o modo de mistura em luz dura para testar, mas eu vou deixar no padrão e com a opacidade um pouco menor para ficar transparente ali, como se fosse um vidro, né? Alguma coisa desse tipo, olha lá que bacana, ó. E a gente consegue ver o fundo, o que dá um estilo, né? Uma estética melhor para o nosso escudo aqui, ó. Posso vir em ajuste. Eu vou deixar um pouquinho mais escuro, porque eu quero mais contraste, ó. Então diminuo mais a exposição. Quero um contraste legal entre esse escudo e o fundo, e assim eu acho que ficou bacana. Agora eu vou arrastar um texto aqui, pra gente fazer aqueles textos que tem embaixo, né? Isso aqui é como se fosse uma cartinha. E eu vou colocar aqui 30. Vou utilizar a fonte Bebas New. Colocar num tamanho legal aqui, num posicionamento legal também. E aí eu vou duplicar e colocar aqui o número 2. E em cima aqui, ó, eu vou trazer um outro texto aqui, colocar na duração total, e em cima aqui, ó, eu vou escrever G/A. E eu vou utilizar a fonte Montserrat Light, né, que é aquela fininha. E diminuindo aqui o tamanho, eu vou posicionar aqui em cima. Eu vou fazer o mesmo ali do outro lado, e como é a mesma fonte, eu vou duplicar, jogo ali pro lado e vou escrever troféus. Faço um posicionamento melhor, um refinamento, e assim a gente já pode começar a animação dessa belezinha aqui. Pessoal, eu percebi aqui enquanto eu estava editando esse vídeo que eu não mostrei que eu aumentei a escala aí do nosso fundo, tá? E foi só o que eu fiz, tá? Eu aumentei a escala para ele ficar maior, que eu achei que a estética ficou bem melhor assim. Para a gente começar a animação, vamos pegar todo mundo aqui, menos o fundo, e criar um clipe composto. Assim a gente tem todo mundo num lugar só, fica mais fácil de fazer as animações. Então, botão direito, clipe composto. Agora eu vou andar aqui, ó, 50 frames, e vindo aqui em vídeo, eu vou marcar um keyframe na escala, um na posição. Volto ao início e vou descer todo o nosso conjunto aqui, que a gente vai ter agora uma animação dele subindo, né? Vou andar mais 50 frames aqui e vou aumentar a escala, como se ele estivesse chegando mais perto da tela, e mexer um pouquinho aqui na posição para alinhar o centro. Agora eu vou dar um botão direito aqui, mostrar a animação de velocidade variável, e em todas essas curvas eu vou colocar a pré-definição desaceleração cúbica, em todas, tá? Seja posição, escala. Então clica com o botão direito na curva, mostrar pré-definições e coloca desaceleração cúbica em tudo. Agora eu vou entrar aqui dentro do nosso clipe composto e entrando também no clipe do jogador, a gente vai fazer a animação aqui dos braços. Aqui eu vou andar 50 frames, criar um keyframe em girar nos dois braços e voltando para o início agora, utilizando ali, ó,
o slider, eu vou girar esse braço, os dois, né, para fora, para fazer uma animação deles fechando. E essa animação vai estar sincronizada com a animação lá fora, o que vai ficar bem bacana. Para isso ficar legal também, nós vamos clicar com o botão direito, mostrar as curvas de velocidade variável e nas pré-definições colocar desaceleração cúbica também, nos dois braços, tá? Agora aqui dentro do clipe composto, eu vou selecionar aqueles textos que nós criamos, vir em animação e vou pegar a animação tipo 2, que eu tenho nos meus favoritos, mas você vai achar aí no meio das animações, tá? E eu vou jogar todo esse conjunto de textos um pouquinho para frente, para eles entrarem um pouco depois das outras animações. Agora eu vou aplicar um efeito nesses raios para dar um movimento que está aqui em efeitos. Você pode procurar por Pendulum, que ele vai achar o efeito pêndulo, que é esse aqui, ó. E eu vou pegar esse efeito e jogar em cima da camada. Viu ali que deu um problema de cortar? Para resolver isso, ó, vou tirar o efeito, criar um clipe composto e agora sim, só jogar o efeito ali que vai ficar bom demais. E aí, eu vou controlar a força, eu tiro toda a torção, toda a nitidez e controlo força e velocidade desse movimento. E eu vou fazer isso nos outros raios também, variando um pouquinho as propriedades. Então, crio o clipe composto, aplico o efeito e varia um pouco a força e a velocidade. Para quê? Para o movimento não ficar tão robótico, mas ficar orgânico, cada um com seu movimentinho ali legal. Eu vou jogar aqui esses textos mais para frente porque eles estão entrando antes da animação e a gente não está nem vendo, né, essa animação. Agora sim, só que também eu vou voltar ali na animação deles e aumentar a duração ali para 1 segundo, alguma coisa assim, ó, que fica bem melhor a entrada, mais visível, mais com uma cadência melhor, tá? O passo agora é inserir aquele efeito de fogo que tem no olho, então eu vou arrastar aqui esse efeito. E o que eu vou fazer primeiro de tudo é diminuir a velocidade dele pela metade, então 0,50 aqui, que ele vai ficar mais devagar, vai até combinar com a estética desse vídeo. E aí eu vou clicar aqui em vídeo, remover plano de fundo e vou no Chroma Key e clico ali no fundo preto para ele retirar esse fundo para nós. Agora eu vou selecionar esse fogo e voltando em vídeo básico, eu vou diminuir o tamanho dele aqui, ó, para a gente colocar no olho. Posso diminuir mais a escala, ajeitar aqui a posição até ficar legal, até ficar de um jeitinho legal ali no olho. E aí eu vou ali no modo de mistura e vou colocar a tela para a gente aproveitar toda a transparência que tiver nesse efeito para ficar bem legal. Agora eu vou duplicar esse fogo, jogar para o lado aqui e vindo aqui nesse ícone eu vou espelhar esse fogo para ele virar para o outro lado, né? Só que a gente tem a perspectiva da imagem, né? Então o outro olho lá ele está mais longe, está um pouquinho menor. Essa chama tem que ser um pouco menor também para respeitar a perspectiva e ficar bacana, ó. E o resultado que nós temos é esse aí, ó. Muito bom, muito legal. Vindo aqui em efeitos de vídeo, eu vou vir aqui em distorção e eu vou arrastar para cima aqui o efeito onda. Então eu vou pegar esse efeito aqui, colocar duração total. Eu vou tirar aqui, ó, aumentar a nitidez, desfocar, vou aumentar o tamanho em 100%, a velocidade, tirar a força e controlar a torção aqui. E o vídeo vai ficar com algumas ondinhas que ajudam muito na estética desse estilo de vídeo, né? É bem bacana. Agora eu vou vir aqui e pegar novamente o efeito pêndulo e dessa vez jogar aqui como uma camada para pegar o nosso vídeo inteiro. Tira a torção, tira aumentar a nitidez, controla a força para ficar um movimento sutil, mas que dá para a gente ver. Olha lá, a tela fica com um movimento de pêndulo sutil que ajuda também a dar mais dinamismo para esse nosso vídeo. Agora eu vou procurar aqui por brilho 2
E eu vou pegar esse efeito e jogar em cima de alguns elementos aqui, como os raios, por exemplo. Então, eu posso pegar ele, jogar em cima da camada mesmo e controlar aqui o tamanho e o brilho para a gente ter resultados bacanas de brilho. Também vai dar um tchan para esse vídeo aí, tá? Vou jogar em todos os raios. E aqui, ó, eu vou jogar até em cima da moldura, tá? E se você reparar ali, a moldura parece que o brilho ficou dentro de um quadrado, né? É porque a gente tem aquele problema de criar o clipe composto, tá vendo? Ficou uma marca ali, ó, se você olhar bem. Então eu vou tirar o efeito, criar um clipe composto dessa moldura, e aí sim, eu jogo o brilho em cima. Vou jogar aqui também, ó. Que é aquele último raio, né? E vou vir aqui em ajuste, ó. E trabalhar um pouco a saturação da imagem do jogador aqui. E também a matiz, levar mais pro roxo ali, para condizer mais com o ambiente que ele tá, né? Tem muito roxo na imagem, então jogo ali a matiz mais pro roxo, a temperatura mais pro azul. Vou pegar aqui, ó, aumentar um pouco, destacar, para dar um pouco mais de destaque para ele. E colocar aumentar a nitidez aqui em 5, para melhorar um pouco a visualização dele ali. Aqui no fundo, ó, eu também vou vir em ajuste, eu vou aumentar um pouco a nitidez aqui, porque como eu dei uma escala nesse fundo, ele ficou um pouco distorcido, então eu vou aumentar a nitidez dele aqui. E aí você pode trabalhar com a exposição também, tanto diminuindo quanto aumentando, para ter resultados diferentes. No contraste também, você vai achar alguma coisa legal, no destaque, mas aí fica a seu critério, tá? Aqui eu vou deixar tudo como está mesmo, só mexendo na nitidez desse fundo. Outro efeito bacana aqui, ele se encontra na categoria de movimento nos efeitos de vídeo. Então vou pegar aqui o desfoque cromático e jogar também como uma camada em cima de tudo. Então eu vou aqui, ó, colocar o desfocar em 10 e a diferença de cor horizontal em 51 e vou adicionar uma máscara nesse efeito, que é logo aqui em cima. Porque a gente consegue controlar melhor a força dele. Então eu vou adicionar uma máscara circular, vou inverter essa máscara. E aí eu controlo aqui as bordas dela, de um tamanho que eu acho legal, e dou uma suavizada para o efeito não ficar tão marcado, tá? Isso dá um resultado e um controle melhor para a gente sobre o efeito, para ele não ficar aplicado em lugares que nós não queremos, tá? Ainda tem aqui também o charme da gente duplicar esses raios aqui e colocar eles maiores na tela, de formas mais subjetivas, o que vai deixar bem legal. Então a gente só controla o tamanho aqui, volta na animação principal para ver como ficou, porque tem um zoom lá fora, mas via de regra isso fica bem bacana, cria mais ainda uma atmosfera, né? Ó, para não ficar aquele corte ali em cima estranho, eu vou pegar esse raio de cima aqui e posicionar ele de um jeito que ele não fique cortado em cima, só do lado, tá? Que aí ele não vai ficar estranho a hora que a composição subir, ele não vai ficar cortado lá. Dá ainda para você fazer outros tipos de animação e até melhorar essa aqui mesmo, utilizando as técnicas certas. Então se você quer aprender mais ainda, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela.